Olá, seja muito bem-vindo ao Analítico News, seu canal de notícias com foco na política no Brasil e no mundo. E o governo está acreditando que o FGTS é dele e não do trabalhador, né? Porque ele está propondo acabar com o saque aniversário do FGTS que o governo Bolsonaro criou em 2022, né? Onde ele permitia o trabalhador sacar todo ano durante seu aniversário. E pedidos de impeachment de Moraes chegam a 24, né? Para poder passar pelo processo de cassação, tem que chegar a 54, né? Que representa 2/3 dos 81 senadores. 152 deputados já apresentaram, né? E a adesão chegou a 36 senadores. O senador Jorge Seife, inclusive, falou que tem mais, né? Só não quiseram sair falando abertamente ainda. Mas tem mais. O Senado quer CPI para apurar inquéritos das fake news. Segundo Alessandro Vieira, ele quer investigar a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o médico está afirmando que Pablo Marçal fingiu, viu? Ele está dizendo que Pablo Marçal fingiu, que não é bem assim, né? Então vamos ver o que é que esse médico está trazendo aí. E como foi a discussão nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino da notificação e compartilhe com o maior número de pessoas. Vamos que vamos para mais notícias. O governo está achando que o FGTS é dele e aí no meio disso ele está querendo acabar com o saque aniversário do FGTS e propondo uma nova modalidade de crédito consignado. Ou seja, ele não quer lhe dar o que é seu todo ano, no mês de aniversário, que foi criado no governo Bolsonaro em 2020, para permitir que o trabalhador saque parte do saldo na conta, né, durante o seu aniversário. E aí, no meio disso, o governo está querendo criar essa nova modalidade de crédito consignado, ou seja, ele não quer lhe dar o que é seu, ainda quer forçar você a ir atrás de banco para poder pegar um empréstimo consignado. E aí, eu fico eu fico olhando essa cara de... Eu não posso nem falar aqui, mas eu fico observando que, segundo esse ministro aqui, o ministro do Trabalho, né? De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Enfim, aí ele está dizendo o seguinte: para compensar o fim do saque aniversário, o governo resolveu propor um novo formato de empréstimo consignado, entre aspas, para ele. Aliás, ele, Lula, né, está me cobrando. Cadê o consignado? Porque nós vamos oferecer o direito a pessoas que hoje não estão cobertas em nenhum lugar. Quer dizer, você quer tirar do trabalhador o direito de sacar o que é dele, porque todo mês, né, o empresário ele deposita 8% do salário bruto lá para essa conta aí do FGTS na Caixa Econômica. E aí vem o governo e acha que o dinheiro não é seu e quer lhe propor, no lugar do saque aniversário, um empréstimozinho consignado. Lembra da Magalu, da Magazine Luiza? Um empréstimozinho, né? Enfim, coisas que só no Brasil, né? Eu não sei não. Já o Poder 360 ele traz aqui sobre o pedido de impeachment de Moraes. Chegam a 24 o número de pedidos de impeachment de Moraes. E aí, com o novo pedido de impeachment apresentado em 9 de setembro, o cerco contra o ministro do STF intensificou. O último foi assinado por 152 deputados e já tem a adesão de 36 senadores. O senador Jorge Seife, inclusive, deu uma entrevista para Oeste. E aí ele conta que esses 5, não estão na verdade 5, e já são 42 senadores que são a favor, ou seja, já chega, né, ao que eles pretendem, só que não foi declarado abertamente ainda, né? A oposição do governo reconhece que não tem voto para derrubar o ministro, para além da abertura do processo. Cassá-lo requer 2/3 do voto de 81 senadores, ou seja, 54, né? Eles estão precisando de 54. Mas a pressão dos congressistas ganhou tração desde o vazamento das mensagens que colocaram sob suspeita os métodos de Moraes nas investigações dos atos de 8 de janeiro. Em seguida, a suspensão da atividade do X no Brasil, o bloqueio de contas da Starlink, desencadearam questionamentos acerca de limites de atuação da Suprema Corte. Quer dizer, a gente só vai saber efetivamente, né? A gente só vai ver efetivamente quando tivermos de fato a maioria ali se mostrando aberta, né? E declarando abertamente que são a favor desse processo de impeachment, e a casa constituir maioria simples e abrir o processo de cassação do magistrado. Então a gente só vai ter certeza absoluta quando for declarada abertamente maioria, né? Para poder ser de fato concretizado isso aqui. Já o senador Alessandro Vieira, ele está propondo uma investigação através de CPI, né, para poder apurar esses inquéritos das fake news. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, iniciou nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2024, coleta de assinaturas em prol da criação de uma CPI para apurar supostas irregularidades na condução dos inquéritos das fake news e das milícias digitais por parte do ministro do STF, relator das investigações da Suprema Corte.
Segundo o parlamentar sergipano, o colegiado pretende apurar se há falta de transparência, violações do sistema acusatório, prorrogações indevidas e outras supostas irregularidades na condução das ações. Para o pedido ser protocolado, serão necessárias as assinaturas de 27 senadores, ou seja, ele já consegue isso aqui facilmente, né? É muito mais fácil ele conseguir isso aqui do que o impeachment lá. Supondo que Jorge Seife tenha conseguido de fato os 42, como ele estava falando na entrevista à Oeste, se de fato conseguir isso aí, então a gente tem um impeachment lá, tem um processo, né, a maioria simples e o processo de cassação começa, ok? Mas não começando, a gente já tem essa CPI aberta, tá? Para poder investigar e aí, diante das investigações, vamos ver o que é que vai acontecer. Depois, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas Gerais, terá de ler o requerimento em plenário para a instalação do colegiado. Apesar de Vieira estar coletando as assinaturas neste mês, o Congresso está de home office, né, em virtude das eleições municipais. Desse modo, a CPI só deve ganhar celeridade depois de 6 de outubro, quando ocorre o primeiro turno do pleito. Vou te contar, eu nunca vi um negócio desse. Brasil é um caso sério. Viu? Em nota, o senador destacou que a ideia da CPI não é revisar o mérito das decisões judiciais proferidas pelo ministro nos inquéritos, entre aspas para ele. O país não pode ficar eternamente paralisado por uma opaca disputa de narrativas onde de um lado se assina com uma supostamente permanente trama golpista que justificaria uma atuação judicial de exceção e de outro se nega peremptoriamente qualquer tentação antidemocrática e se considera ato de perseguição qualquer decisão judicial desfavorável. Alegou Vieira num pedido, entre aspas de novo. Só o acesso efetivo e pleno aos fatos trará luz a essa disputa estéril e permitirá que nossa sociedade avance. Se instalado, o colegiado terá 11 membros titulares, 6 suplentes e 120 dias de funcionamento. A justificativa para a instalação da CPI. No documento, o senador destacou que, desde março de 2019, quando o inquérito das fake news foi criado, medidas como a suspensão de perfis nas redes sociais e prorrogação indefinida das investigações teriam ocorrido, sendo, entre aspas, incompatível com os princípios constitucionais. Então essa é a justificativa, né? Que desde 2019, quando começou, tem essa incompatibilidade constitucional. Além disso, o parlamentar alega que a atuação de Moraes estaria unificando diversas competências, a exemplo da função do Ministério Público. Por fim, o senador sergipano demonstrou preocupação com uma suposta falta de transparência nas decisões judiciais do ministro. Vieira disse que nem sempre seus fundamentos são divulgados de forma integral. Isto, segundo o parlamentar, priva a sociedade e os investigados de conhecerem o conteúdo dos processos, além de enfraquecer a segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito. Aberto em julho de 2021, a mando de Moraes, o inquérito das milícias digitais já foi prorrogado pelo ministro por 11 vezes, sendo a última em julho deste ano, por mais 6 meses. A investigação surgiu a partir de indícios da existência de uma organização criminosa com uma atuação digital que estaria se articulando em núcleos políticos de produção, de publicação e de financiamento para atentar contra a democracia. A investigação tem como alvo diversas autoridades, entre elas o ex-presidente Bolsonaro. Bem, o que parece é que tudo só vai acontecer após as eleições municipais, né? Porque nem o pedido de impeachment, nem a tentativa de CPI, parece que tem andamento nisso aí até que seja finalizadas as eleições municipais. Vamos esperar então, né? Sobre Marçal, o que está acontecendo? O médico afirma que Pablo Marçal fingiu lesão e é contestado. Aí vira briga nas redes sociais, né? Porque esse médico aqui, o Bruno Gino, mestre pela Universidade de Ontário, especialista em saúde pública no Canadá, afirmou que Pablo Marçal fingiu lesão. Por quê? Por conta dessa pulseirinha, né? E aí, sou médico há quase 10 anos, mestre pela Universidade de Ontário e professor da disciplina de emergência em uma escola de medicina na América do Norte por mais de 3 anos. Posso afirmar uma coisa com muita propriedade. Se alguém chegar até você dizendo que teve uma fratura de costela e falta de ar com uma pulseira dessa cor, indicando que o caso não é grave, o código CID é Z765, escreveu Gino em uma rede social. E o que sugere essa CID, né? A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, mais conhecida como CID, estabelece códigos alfanuméricos para lesões, doenças e outras condições de saúde para uma padronização internacional. O CID, esse CID que ele falou, se refere à pessoa fingindo estar doente. Já a cor da pulseira citada pelo médico segue o protocolo de Manchester, também internacional. A pulseira da cor verde, como usada por Marçal na foto, só que é verde, para mim é amarelo, usada
observado na foto divulgada no hospital indica que paciente com pouca urgência, que pode aguardar atendimento ou ser encaminhado a outros serviços de saúde. A previsão de atendimento nesses casos é de 120 minutos. E aí começa a discussão nas redes sociais, né? Por quê? Porque tem as pessoas que defendem Marçal e tem as pessoas que vão ser a favor desse médico. Porém, após a postagem, internautas se dividiram sobre a declaração do médico, que é admirador de Lula e crítico de Bolsonaro. Entre aspas, Pablo Marçal foi no hospital só para pegar o atestado, disse uma. Já outra afirmou: já conhecemos essa estratégia, né, doutor? Essa gente pensa que todos têm que ir baixo, afirmou uma, né? Quer dizer, defendendo o médico. Já os apoiadores de Pablo Marçal lembraram o laudo médico no hospital sírio-libanês, né? Entre aspas, traumatismo na região da mão direita e do candidato. Então o boletim médico foi fraudado? Né? Já outro seguidor disse o seguinte, entre aspas: você é médico e não sabe que a pulseira dentro da internação não tem nada a ver com a classificação de triagem de risco. Por exemplo, na UTI que eu trabalho, ou seja, né, ou é médico ou é enfermeiro, né, alguma coisa da saúde, ela é essa pessoa aí. Na UTI que eu trabalho, a pulseira de identificação é branca, a de risco de lesão por pressão é verde, a de risco de quedas é laranja e a de alergias é vermelha. Ou seja, a triagem de risco quanto ao grau de atendimento pode ser algo utilizado somente no acolhimento. Internou? Então muda. Então vamos ver o que vai acontecer. Se Pablo Marçal vai se manifestar através de seu advogado, né? Alguém, porque ou ele está mentindo, ou esse médico Bruno Gino está mentindo, ou Pablo Marçal está mentindo. Né? Quer dizer, junto com o Pablo Marçal mentindo, teremos dois médicos aí mentindo também, né? Já que dois médicos do sírio-libanês atestaram o laudo de Marçal, né, para traumatismo, que seriam os médicos Luiz Francisco Cardoso, né, diretor de governança, e a doutora Marina Saad, eu acho, Saad, enfim. Então, ou eles três estão mentindo, né? Ou então você, médico Bruno Gino, tá mentindo. É isso, meus amigos. O Brasil não é para amadores, não. É Datena batendo com cadeira, é um xingando o outro. E aí vamos às disputas eleitorais municipais. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com o maior número de pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus.